O silêncio na sala era tão denso que quase o podia saborear, misturado com o cheiro pesado de charutos caros e aquele travo metálico que sempre acompanhava o medo. Em cima da mesa, sob as luzes intensas, repousava uma tela que valia uma fortuna, uns 250 milhões de euros, o valor que supostamente selaria a reputação dos cavalheiros para sempre. Os peritos tinham assinado, os acordos estavam feitos, o dinheiro aguardava apenas um clique para ser transferido. O Dom Cavalheiro, ali sentado à cabeceira da mesa, levantou a caneta, a mão firme, o olhar frio como gelo. O momento parecia suspenso no tempo. Mas assim que a ponta da caneta tocou o papel, uma voz suave e trêmula, que me parecia minha, cortou o ar como vidro a estilhaçar. É uma fraude. O verniz é demasiado fresco. Não era um rival, nem sequer a polícia que eles tanto temiam. Era eu, Sofia, a empregada que lhes servia os uísques. E naquele instante, não só o salvei de perder uma fortuna absurda, como, de alguma forma, assinei a minha própria sentença. Não sabia se era de morte ou de algo muito mais complicado. Como é que eu cheguei ali, naquele momento, a ousar desafiar o Dom? Bom, é uma longa história, cheia de voltas e reviravoltas, que nem eu própria consigo ordenar na minha cabeça. Mas vou tentar. Começo por dizer que antes daquela noite, o Dom era apenas o patrão, e eu era o mobiliário que respira. Durante 6 longos meses, fui um fantasma na mansão do Dom Cavalheiro, ali na Torre do Dragão, na Avenida da Liberdade. Era um lugar grandioso, com janelas do chão ao teto, que mostravam a Lisboa vibrante lá embaixo, mas para mim era uma prisão dourada. Eu, Sofia Ritt, filha de Alberto Ritt, um dos maiores curadores de arte que Portugal já conheceu, estava a limpar pó de vasos Ming e a polir mármores até o meu próprio reflexo se diluir neles. A minha vida resumia-se a manter os olhos no chão, a ser invisível, a sobreviver. O meu pai, ele foi acusado de autenticar falsificações há 3 anos. Disseram que era um traidor, que desgraçou o nome dos Ritt. Que vergonha. Eu sabia que era mentira. Ele nunca o faria. Alberto Ritt era um pilar de integridade, uma enciclopédia ambulante de arte, especialmente do barroco italiano. Eu, a sua aprendiz, a sua sombra, tinha aprendido tudo com ele. A distinguir um Caravaggio autêntico de uma cópia sublime, a sentir a textura de um óleo, a cheirar a antiguidade da tinta. Ele foi o meu mentor, o meu amigo. E quando tentou expor uma rede de falsificadores a operar fora de Veneza, uma rede que estava a inundar o mercado com obras-primas falsas, eles destruíram-no, plantaram as provas e ele suicidou-se na cela antes que pudesse testemunhar. Eu sei que o mataram, a verdade é essa. Mas quem acreditaria numa miúda sem nada? Quando o meu pai morreu, os mesmos que o incriminaram vieram atrás de mim. Queriam os diários dele, as notas detalhadas sobre a rede de falsificação que ele tinha recolhido. Eu fugi. Mudei o meu nome para Sofia Loren, perdi-me em Lisboa e acabei a servir os ricos e perigosos. Onde é o sítio mais seguro para uma historiadora de arte em fuga? Num ninho de lobos, sob o nariz de um capo da máfia, claro. A segurança do Dom era impenetrável. Ninguém se aproximava dele sem ser vetado até ao último átomo da sua existência. Era o esconderijo perfeito, ou assim eu pensava. Naquela noite, a biblioteca principal estava ocupada e fui chamada para servir bebidas. Uma tarefa normalmente reservada ao João, o mordomo-chefe que estava com gripe. Era a minha vez de sair das sombras. E senti um nó no estômago. As portas de mogno fecharam-se atrás de mim com um baque surdo, definitivo, como se selassem o meu destino. O Dom estava lá, o homem talhado em granito, com os seus fatos caros. Tinha 32 anos, e os olhos dele eram como vidro partido, prontos para estilhaçar quem os encarasse. Não sorria muito. Ele não era só um chefe da máfia.
Era um CEO de impérios de navegação, alguém que tentava lavar o dinheiro sujo da família com arte e imóveis. Do outro lado da mesa, vi o Lord Arthur, um negociante de arte britânico com um sorriso de dentes demais. E o seu avaliador, um homem suado chamado Dr. Aris. Entre eles estava o Santo Choranço, uma pintura supostamente de Caravaggio, perdida há 3 séculos. A proveniência é impecável, senhor cavalheiro, disse o Lord Arthur com uma voz escorregadia. Apontava para uma pilha de documentos, descoberta numa capela privada nos Açores, escondida atrás de uma parede falsa durante a guerra. Foi datada, os pigmentos testados e raio-x. É a descoberta do século. O Dom inclinou-se para trás, o casaco de fato caro a esticar nos ombros. Não olhou para a pintura. Olhou para o Lord Arthur. O Dom era um predador, e eu sabia que ele tentava farejar o medo. Mas o Lord Arthur estava calmo, demasiado calmo. 250 milhões, disse o Dom. A sua voz era um murmúrio baixo, aquele som que normalmente precedia a violência. É muita liquidez, Arthur. O Lord Arthur riu. Para um Caravaggio, é um roubo. Quando o emprestar ao Museu Calouste Gulbenkian, o nome cavaleiro muda. Já não são magnatas de navios. São patronos das artes, reis da cultura. O passado é lavado. Aquele era o isco. Eu sabia. O Dom queria legitimidade mais do que poder. Poder ele já tinha de sobra. Ele queria entrar numa sala e não ver as pessoas a verificar as suas carteiras ou as suas saídas de emergência. Dr. Aris, o Dom mudou o seu olhar para o avaliador. Aris limpou a testa com um lenço. É genuína, senhor. A técnica do chiaroscuro é inconfundível. O amarelo de chumbo usado na auréola é da época correta. Ponho a minha reputação em jogo. Eu movi-me para a frente, o tabuleiro de prata equilibrado na minha mão. Coloquei um copo de Macallan ao lado da mão do Dom. Estava perto o suficiente para sentir o seu perfume. Sândalo, couro e algo agudo, como óleo de arma. Depois, fui para o Lord Arthur e, por fim, para Aris. Enquanto servia água a Aris, os meus olhos moveram-se rapidamente para a pintura, deitada na mesa sob as luzes de inspeção. Congelei. Foi uma microsegundo de pausa, mal um tremor no meu movimento, mas o Dom viu. Ele via tudo. Terminei de servir e recuei para as sombras, junto à estante. O meu coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Eu conhecia aquela pintura. Não só a conhecia. Sentia-a nos meus ossos. O Dom pegou na caneta. A pena dourada brilhou. Transferir os fundos, disse ele ao seu conselheiro, um homem chamado Léo, que estava junto a um portátil. A iniciar, disse Léo, os dedos a pairar sobre a tecla Enter. Mordi o interior dos lábios com tanta força que senti o gosto metálico de cobre. Fica em silêncio, disse a mim mesma. És uma empregada, não és ninguém. Se falares, morres. Se falares, eles descobrem quem tu és. Mas então olhei para o Dom. Havia um cansaço estranho nos seus olhos, um desejo desesperado de que aquela mentira fosse verdade. Ele estava a comprar uma alma que pensava não ter. A injustiça, a pura e arrogante arte da farsa, acendeu uma chama de raiva no meu peito que queimou todo o meu medo. O Dom assinou a primeira linha do contrato. Pare, sussurrei. A sala não me ouviu. É uma fraude, disse mais alto desta vez. Leo parou. O Lord Arthur franziu a testa. O Dom parou de escrever, a caneta a pairar milímetros acima do papel. Ele não virou a cabeça. Quem falou? Perguntou o Dom. A sua voz era um fio de gelo. Saí das sombras. As minhas mãos tremiam, mas uni-as atrás das costas para esconder isso. Fui eu, senhor, disse. O Lord Arthur soltou uma gargalhada seca e aborrecida. A empregada?
Deve estar a brincar. Dominic, a sério? O Dom virou lentamente a cadeira para me encarar, os seus olhos fixos nos meus, escuros e intensos. Tens permissão para falar, Sofia, disse ele, mas escolhe as tuas próximas palavras com muito cuidado. Por que me disseste para parar? Respirei fundo. Mudei para italiano, não o calão grosseiro das ruas, mas o italiano melódico florentino da elite educada. É uma contrafazione. É uma fraude, senhor cavalheiro. Uma falsificação brilhante, mas uma fraude. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto do Lord Arthur ficou da cor de uma ameixa pisada. Isto é um disparate. Quem é esta rapariga? Ponham-na daqui para fora. Senta-te, Arthur, disse o Dom. Não me tirara os olhos de cima. Continua. Avancei para a mesa. Cada instinto do meu corpo gritava perigo. Mas eu estava na corrente agora. Tinha de nadar. A craquelure, disse eu, mudando para português, mas mantendo o meu sotaque refinado, perdendo o tom operário que tinha fingido durante 6 meses. Apontei para as rachaduras na superfície da pintura. Olhe para o padrão. É demasiado uniforme. As rachaduras naturais acontecem de forma caótica ao longo dos séculos devido à umidade e às mudanças de temperatura. Isto foi feito cozinhando a tela, provavelmente num forno de convecção com uma mistura de formaldeído para acelerar o envelhecimento do verniz. Ela está a dizer disparates. Aris balbuciou levantando-se. Eu tenho um PhD de Oxford. Ela limpa sanitas. Ignorei-o, os meus olhos a arder. Apontei para a túnica da Virgem. Caravaggio usava lápis lazuli. Sim, mas no seu período romano mais tardio, misturava-o com um aglutinante específico derivado do óleo de noz. Se apontar uma luz UV para isto, deverá florescer um verde leitoso. Olhei para o Dom. Tem uma lanterna UV? O Dom estendeu a mão para a gaveta e tirou uma lanterna tática. Atirou-ma. Apanhei-a com uma mão. Apague as luzes do teto, ordenei. Era uma loucura. Eu estava a dar ordens ao capo dos cavalheiros para apagar as luzes. E, terrivelmente, o Dom assentiu para Léo. A sala mergulhou na escuridão. Acendi a luz. O feixe roxo atingiu a tela. A túnica azul brilhou num roxo baço e plano. Sem fluorescência, sussurrei, porque isto não é óleo de noz. É resina sintética. Esta pintura foi feita há menos de 10 anos. As luzes acenderam-se. O Dom estava a olhar para a pintura. Depois, lentamente, olhou para Aris. Aris tremia tão violentamente que os dentes batiam. Arthur, disse o Dom gentilmente. Arthur, por que é que a minha empregada sabe mais de química do que o seu especialista de Oxford? O Lord Arthur levantou-se abotoando o casaco. Dominic, esta rapariga é claramente uma infiltrada, uma sabotadora enviada pelos seus inimigos para atrapalhar uma transação legítima. Sinto-me insultado. O negócio está cancelado. Virou-se para sair. Clique. O som de travas de segurança a serem desativadas encheu a sala. 4 guardas junto à porta levantaram as suas armas. Senta-te, disse o Dom. Arthur sentou-se. O Dom levantou-se e veio até mim. Ele era enorme de perto, irradiava calor e poder. Olhou para mim, estudando o meu rosto como se eu fosse o enigma, e não a pintura. Quem és tu? Perguntou. Achiusto perguntou. Apenas uma empregada, senhor. Empregadas não sabem sobre aglutinantes de óleo de noz em Roma do século XVII. Empregadas não falam italiano florentino. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. Os seus dedos eram rudes, mas o seu toque foi surpreendentemente gentil. E empregadas definitivamente não me poupam 250 milhões de euros. Virou-se para Léo. Leva o Sr. Arthur e o Dr. Harris para o armazém no porto. Pergunta-lhes quem os incitou a fazer isto. Sê minucioso.
Não, espera, gritou Ares quando os guardas o agarraram. Foram os russos, foi o sindicato Vulov. Eles disseram que não irias saber. Disseram que eras apenas um bandido com dinheiro. O Dom não pestanejou. As portas fecharam-se, arrastando os homens que gritavam. Agora éramos apenas o Dom, Léo e eu na biblioteca silenciosa. Léo, disse o Dom, deixa-nos. Chefe, ela pode ser uma assassina. Léo avisou, a mão perto do coldre. Se ela me quisesse matar, teria me deixado assinar os papéis e deixar os falsários arruinarem-me. Sai! Léo assentiu uma vez e saiu. O Dom encostou-se à beira da pesada mesa, cruzando os braços. A dinâmica mudara. Ele já não era o mestre, e eu já não era a serva. Éramos dois jogadores num tabuleiro, e ele acabara de perceber que eu era uma rainha disfarçada de peão. Tens 5 minutos, disse o Dom. Diz-me a verdade. Se me voltares a mentir, Sofia, se é que esse é mesmo o teu nome, não sairás desta torre. Endireitei as costas. A postura submissa desapareceu. Olhei-o nos olhos, o meu olhar firme. O meu nome não é Sofia Loren, disse eu. O meu nome é Sofia Ricci. As sobrancelhas do Dom levantaram-se. Ricci como Alberto Ricci, o curador da Galeria Nacional de Arte Antiga. O meu pai, disse eu, a voz embargada, espessa de emoção repentina. O homem que foi incriminado por falsificação há 3 anos. O homem que cometeu suicídio na sua cela antes que pudesse testemunhar. Os olhos do Dom semicerraram-se. Ele conhecia a história. Todos no mundo da arte a conheciam. Alberto Ricci tinha sido o padrão ouro para a autenticação até ser acusado de autenticar falsificações para o cartel. Ele não o fez, disse eu ferozmente. Foi armadilhado. Ele descobriu uma rede de falsificadores a operar fora de Veneza, a inundar o mercado. Quando tentou expô-los, eles destruíram-no, plantaram as provas, mataram-no. E tu? Perguntou o Dom suavemente. Onde te encaixas? Eu era a sua aprendiz. Aprendi tudo o que ele sabia. Quando ele morreu, vieram atrás de mim. Queriam os diários dele, as suas notas sobre a rede de falsificação. Eu fugi. Mudei o meu nome. Escondi-me no último lugar onde alguém procuraria uma historiadora de arte. A limpar chãos para a máfia, o Dom terminou. Era o lugar mais seguro, admiti. A sua segurança é melhor do que a do governo. Ninguém se aproxima de si sem ser vetado. Pensei que poderia esconder-me aqui até a situação acalmar. O Dom riu, um som baixo e genuíno. Escondeste-te dos lobos a dormir na cova do leão. Ele contornou a mesa e serviu 2 copos de uísque. Entregou-me um. Bebe, ordenou. Aceitei. O líquido âmbar ardeu agradavelmente ao descer. Então, disse o Dom a agitar o copo, salvaste-me dos falsários. Isso faz de ti um trunfo, mas também és um passivo. As pessoas que te caçam, se descobrirem que estás aqui, trarão a guerra à minha porta. Eu vou embora, disse eu rapidamente. Tenho uma mala feita. Posso ir-me em 10 minutos. O Dom olhou para o Caravaggio falso depois de volta para mim. Um sorriso lento e predador espalhou-se pelo seu rosto. Não, disse ele. Não vais embora. Possuis um par de olhos que acabou de salvar o meu império. Tenho muita arte, Sofia. Tenho armazéns cheios dela. Preciso de saber o que mais é falso e preciso de saber quem matou o teu pai. Por quê? Perguntei. Porque... O Dom aproximou-se, a voz dele baixou a um sussurro que me fez sentir um arrepio na espinha. Os Vulovs tentaram fazer-me de tolo. Usaram a morte do teu pai para facilitar as suas fraudes. Isso significa que temos um inimigo em comum, e eu nunca deixo um insulto sem resposta. Estendeu a mão. Já não és a empregada, Sofia. És a minha curadora pessoal, e sob a minha proteção, ninguém te toca. Olhei para a mão dele. Era um pacto com o diabo, mas era também a minha única chance de vingança. Peguei na sua mão. Acordo, disse. A transição de empregada para curadora pessoal
Não foi tão suave como mudar de marcha num dos Ferraris do Dom. Foi brusca, violenta e cheia de sussurros. Na manhã seguinte, fui transferida dos quartos do pessoal na cave para a suíte de hóspedes no 15º andar. Era um quarto maior do que todo o meu apartamento de infância em Florença, cheio de orquídeas brancas e algodão egípcio. Mas quando entrei na cozinha para tomar o pequeno almoço, o silêncio era ensurdecedor. As outras empregadas, mulheres com quem tinha esfregado chãos durante 6 meses, viraram-me as costas. O João, o mordomo, olhava através de mim como se eu fosse de vidro. Eu era uma traidora da minha classe, uma oportunista que tinha seduzido o chefe. Sentei-me sozinha na ilha de mármore, a beber o meu café. Ignoras, disse uma voz. Virei-me para ver Léo, o conselheiro. Ele estava encostado à moldura da porta, a mascar um palito. Ele era um homem perigoso, tenso, com olhos que escrutinavam ameaças a cada 3 segundos. Eles não entendem a sobrevivência, disse Léo. Tu entendes. Isso é um elogio, Léo. É uma observação. O Dom está à tua espera na galeria. Não o faças esperar. Ele está de mau humor. Alisei a minha saia. Eu já não estava de uniforme. O Dom mandara um estilista enviar uma série de roupas. Calças Gucci, blusas de seda, blazers de cachemira. Uma armadura para o meu novo papel. Apanhei o elevador privado até o 10º andar, que o Dom tinha convertido numa galeria privada. As portas abriram-se e eu ofeguei. Era um espaço cavernoso, climatizado, cheio de caixotes e telas. O Dom estava no centro, sem camisa, a bater num saco de boxe. Thwack, thwack, thwack. Os seus músculos ondulavam sob uma camada de suor. Um mapa de cicatrizes atravessava as suas costas. Feridas de bala, golpes de faca. A história da sua ascensão ao poder escrita em carne. Ele parou quando me viu, pegando numa toalha. Estás atrasada, disse ele, ofegante. Não sabia que tinha um horário. Trabalhas para mim, tens sempre um horário. Ele atirou a toalha para um banco e foi até um cavalete coberto. Tenho uma reunião com a comissão em 3 dias, as 5 famílias. Preciso de apresentar um presente ao chefe dos genoveses para resolver uma disputa territorial. Isto. Ele tirou o lençol. Era uma escultura, um cavalo de bronze a empinar-se pesado e irregular. Querido? Perguntei aproximando-me. Supostamente vendido por um colecionador particular em Genebra. Contornei a peça. Não a toquei. Cheirei-a. Inclinei-me perto da base. É uma refabricação, disse eu instantaneamente. O Dom franziu a testa. Explica. A pátina é demasiado uniforme. O bronze real daquela época oxida em manchas. E veja aqui, apontei para o boleto do cavalo, uma linha de costura. Dar usava modelos de cera. O processo de fundição deixa marcas específicas. Isto foi fundido a partir de um molde feito de outra estátua. É uma cópia de uma cópia. O Dom praguejou chutando um caixote. A madeira estilhaçou-se. Genebra, rosnou. Outra fachada para os falsários. Provavelmente, disse eu. Eles sabem que compra com emoção, Dom. Sabem que quer o prestígio. Estão a dar-lhe lixo e a tirar-lhe milhões para financiar a guerra deles contra si. O Dom passou a mão pelo cabelo úmido. Parecia furioso, mas também impressionado. Acabaste de me poupar mais 4 milhões, disse ele. Olhou para mim, os olhos escuros. Tu és perigosa, Sofia Reti. Eu disse-lhe que conheço o meu ofício. E eu conheço o meu. Ele invadiu o meu espaço pessoal. O ar entre nós crepitava. Ele cheirava a suor e a agressão. Vamos para a Itália. Congelei. O quê? Os Vulovs estão a obter essas falsificações de algum lugar. Disseste que o teu pai descobriu uma rede em Veneza. Se queremos parar isto, cortamos a cabeça da cobra. Vamos à fonte, mas tu não vais como Sofia Reti. Não posso voltar à Itália. Sussurrei. Eles vão matar-me.
Não te tocarão, disse o Dom. Estendeu a mão, o polegar a traçar a linha da minha mandíbula. O seu toque era elétrico, confuso. Porque estarás comigo, e não serás Sofia Ritt, serás a minha noiva. Os meus olhos arregalaram-se. A sua o quê? O baile de máscaras anual em Veneza é na próxima semana. É terreno neutro para o submundo. O lugar perfeito para caçar. Preciso de uma cobertura. Uma razão para estar lá que não seja negócio. Um mafioso americano rico a exibir a sua bela e nova noiva. É um clichê, é perfeito. Não vou fingir que estou apaixonada por si. Zanguei-me cruzando os braços. O Dom sorriu. Foi a primeira vez que o vi com um ar quase brincalhão. Quem falou em fingir? Virou-se e foi embora. Faz as malas, cara. Partimos esta noite. Momento de interrupção pessoal. Sabem, quando penso nisto agora, em como tudo aconteceu, percebo a ironia brutal da situação. Eu, uma historiadora de arte apaixonada, a usar o meu conhecimento para ajudar um mafioso, como ele se autodefinia, e a ser noiva dele, para quê? Para caçar os mesmos que mataram o meu pai. Noutro contexto, diríamos que era um absurdo total. Mas a vida é mesmo assim, não é? Cheia de voltas inesperadas que nos atiram para os braços do improvável. Naquele momento não havia nada lógico, só a sensação de que finalmente a justiça, ou pelo menos a minha vingança, estava ao alcance das minhas mãos. E a ideia de estar com o Dom, mesmo que fosse um disfarce, tinha um certo poder. Era aterrador, sim, mas também estranhamente libertador. O jato privado aterrou no aeroporto Marco Polo, sob um céu com a cor de ferro amassado. Veneza esperava-nos, uma cidade construída sobre água e segredos. O Dom não viajava leve. A sua comitiva consistia em 6 guardas, Léo Rossi e bagagem suficiente para encher uma pequena barcaça. Mas, para o público, a narrativa era simples. O magnata da navegação americano estava ali para a Bienal e para o baile de máscaras, acompanhado pela sua noiva reclusa e deslumbrante. Apnarramos um táxi aquático privado, uma lancha elegante de mogno que cortava as lagoas. O vento chicoteava o meu cabelo, e por um momento, por trás dos meus óculos de sol enormes, senti uma fugaz sensação de liberdade. Depois olhei para o Dom. Ele estava sentado à minha frente, uma mão pousada no assento de couro, a outra a deslizar num tablet seguro. Parecia relaxado, mas eu sabia que não era assim. Ele estava a examinar o horizonte à procura de ninhos de snipers. Ficamos no Hotel Daniele, disse o Dom, sem levantar os olhos. A suíte Hemingway é segura. O Daniele? Levantei uma sobrancelha. Subtil? Eu não sou subtil, Sofia. Eu sou poder. Se me escondo, pareço fraco. Se entro pela porta da frente, sou o dono do lugar. Bloqueou o tablet e inclinou-se para a frente. Lembra-te das regras. Tu amas-me, estás fascinada pelos meus negócios e nunca me sais do lado. E se eu vir alguém que conheces, apertas o meu braço 2 vezes. Eu trato do resto. O resto pairava no ar, pesado e violento. A suíte era opulenta, cheia de vidro de murano e pesadas cortinas de veludo. Mas só havia uma cama, um maciço monstro de 4 postes que parecia um palco para uma peça que eu não queria encenar. Eu durmo no sofá, disse, largando a minha mala. O Dom desabotoou os punhos, arregaçando as mangas para revelar o Rolex Daytona no seu pulso. Não sejas ridícula. O sofá é uma seda antiga, desconfortável. Tu ficas com o lado esquerdo, eu fico com o direito. Se achas que te vou tocar sem permissão, não tens prestado atenção. Foi para a varanda acendendo um cigarro. Observei-o. Ele lhe era uma contradição. Um bruto que comprava Caravaggios, um assassino com um código de honra. As próximas 24 horas foram um borrão de compras de luxo.
O Dom levou-me às boutiques mais exclusivas perto da Praça de São Marcos. Não me comprou apenas um vestido para o baile. Comprou um arsenal de seda e renda. Quando saí do provador num vestido vermelho sangue que se agarrava às minhas curvas como uma segunda pele, o Dom ficou em silêncio. A assistente de loja, uma mulher nervosa chamada Júlia, bateu palmas. Belíssima senhora, foi feito para si. O Dom levantou-se, aproximou-se de mim, parando atrás de mim em frente ao espelho tripartido. Colocou as mãos nos meus ombros nus. Os olhos dele encontraram os meus no espelho. Mortal, murmurou. Mortal, murmurou ele. Vulov não estará a olhar para as pinturas. Estará a olhar para ti. É esse o plano? Perguntei, a respiração presa. Sou a isca? Não, sussurrou o Dom, a boca perto do meu ouvido. Tu és a distração. Enquanto eles olham para ti, eu procuro as falhas na operação deles. O Palácio Foscari era uma fortaleza de luz a refletir-se no grande canal. O baile de máscaras era o evento da temporada. Um turbilhão da elite rica, corrupta e desesperada. O Dom usava um smoking preto e uma máscara dominó preta mínima. Eu usava o vestido vermelho e uma máscara de filigrana dourada que cobria a parte superior do meu rosto. Ao entrarmos no salão de baile, o ar estava denso com perfume e música de cordas. Candeeiros do tamanho de carros pequenos pendiam do teto fresco. Sorri, disse o Dom, unindo o seu braço ao meu. Estamos felizes. Forcei um sorriso. Estou aterrorizada. Bom, o medo mantém-te alerta. Movimo-nos pela multidão. O Dom apresentou-me a banqueiros, políticos e a outros capos. Ele interpretou o papel de noivo apaixonado na perfeição, a sua mão repousando possessivamente na minha zona lombar. Então, avistamos Viktor Vulov, o chefe do sindicato russo na Europa. Ele era um homem grande como um urso, usando uma máscara branca, a presidir junto ao buffet. Ao seu lado estava um homem magro e nervoso com óculos. Apertei o braço do Dom 2 vezes, com força. O homem dos óculos, sussurrei. É o Dr. Reeves. Ele era associado do meu pai. É químico. Um químico? O Dom continuou a sorrir, acenando a uma condessa que passava. Por que é que um chefe da máfia está a falar com um químico numa festa? Reeves é especialista em analisar pigmentos, disse eu, a minha mente a acelerar. Se ele está com o Vulov, não está a verificar falsificações. Ele está a ajudá-los a fazê-las. Bingo, disse o Dom. Senhor cavalheiro! A voz do Vulov soou. O russo aproximou-se de braços abertos. Ouvi dizer que estava na cidade. E quem é esta visão? A minha noiva Sofia, disse o Dom, colocando-se ligeiramente à minha frente. Sofia, este é o Victor. Temos interesses de navegação em comum. Vulov pegou na minha mão e beijou-a. Os seus lábios estavam úmidos demasiado tempo. Tem olho para a beleza, Dominic. Espero que o seu olho para os negócios seja igualmente aguçado. Ouvi dizer que se retirou do negócio do Caravaggio. Pés frios, diligência, disse o Dom suavemente. A minha noiva não gostou da iluminação da pintura e eu nunca discuto com ela. Os olhos do Vulov semicerraram-se por trás da máscara. Olhou para mim com renovado interesse. É mesmo? Talvez ela gostasse de ver a minha coleção particular. Tenho uma galeria na ilha de Murano, muito exclusiva. Estamos a ir para lá esta noite para uma exibição privada. O Dom apertou a sua mão na minha cintura. Era uma armadilha, mas também era o convite de que precisávamos. Ficaríamos encantados, disse o Dom. A viagem para Murano foi silenciosa. O iate do Vulov era um palácio flutuante, mas a atmosfera era tensa. O Dom e eu sentamo-nos no convés de popa, rodeados pelos guardas de Vulov. Léo fora deixado para trás no cais. Uma jogada calculada do Vulov. 100 guardas, dissera o russo. Apenas amigos. A mão do Dom encontrou a minha debaixo da mesa. Ele apertou-a. Tenho um plano.
o aperto disse. Apertei de volta. Espero que seja bom. Chegamos a um cais privado atrás de uma velha fábrica de vidro. O ar cheirava a enxofre e madeira queimada. Por aqui, disse Vulov, levando-nos para o armazém. Não era uma galeria. Era uma fábrica, mas em vez de vidro, estavam a fabricar história. Fileiras de cavaletes estavam sob luzes potentes. Artistas, jovens e com ar cansado, pintavam, mas não estavam a criar. Estavam a copiar. Um estava a replicar um Monet, outro um Picasso. No extremo da sala estava um laboratório de alta tecnologia. O Dr. Reeves estava lá, a misturar pós em beckers. Bem-vindos à mina de ouro, Vulov riu. Vê, Dominique, para que roubar arte? É pesada. É difícil de vender, mas se a fazes tão bem que os peritos a aprovam, imprimes dinheiro. Foi até a um cavalete coberto. E esta é a nossa obra-prima. Ele retirou o lençol. Era o Santo Choranço, a mesma pintura que o Dom quase comprara. Mas ao lado dela havia outras 3, idênticas em cada pincelada. 4 Caravaggios, disse o Dom secamente. O mercado pode ficar desconfiado, Victor. Estes não são para o mercado, Vulov sorriu. Um é para um chefe de cartel no México. Um é para um bilionário da tecnologia em Silicon Valley. E um era para ti. E o quarto? Perguntei, sem conseguir evitar. Caminhei em direção às pinturas. O quarto é o controlo. Uma voz veio das sombras. Um homem saiu do escritório. Era mais velho, com cabelo prateado e um rosto marcado por linhas de amargura. Limpou as mãos manchadas de tinta num trapo. Parei. O ar deixou o meu corpo. Tio Alessandro, sussurrei. Alessandro Ver, o melhor amigo do meu pai. O homem que me ensinara a misturar têmpera quando eu tinha 6 anos. O homem que chorara no funeral do meu pai. Olá, pequena Sofia, disse Alessandro tristemente. Perguntava-me quando reaparecerias. Tu, a minha voz tremeu, tu és o falsificador. Tu incriminaste o meu pai. Alessandro suspirou. Alberto foi um tolo. Tinha morais. As morais não pagam a renda. Sofia, os Vulovs, ofereceram-nos um mundo onde o nosso talento era realmente recompensado. O teu pai disse que não. Ele queria ir à polícia. Eu não podia deixá-lo destruir tudo o que construímos. Então tu mataste-o, disse o Dom. A sua voz era baixa, terrivelmente calma. Tomei uma decisão de negócios, disse Alessandro, virando-se para misturar uma panela de tinta. Assim como tu, senhor cavalheiro. Eu vendo contentores de transporte, disse o Dom. Não assassino os meus irmãos. Vulov bateu palmas. Reunião tocante. Mas agora temos um problema. Vê, Dominique, tu sabes demais. E a tua linda noiva? Bem, ela é a única pessoa viva que consegue identificar o trabalho de Alessandro. Ela é uma ponta solta. Os guardas levantaram as suas submetralhadoras. Lamento, Dominique. Vulov encolheu os ombros. Nada pessoal. São apenas negócios. Atirem-nos para a fornalha. As enormes fornalhas de vidro rugiam ao fundo, a brilhar em laranja incandescente. O Dom olhou para os guardas. 4 deles, mais Vulov e Alessandro. Ele estava desarmado. Sofia, disse o Dom suavemente, abaixa-te. O quê? Agora? O Dom moveu-se. Não se moveu como um homem de negócios. Moveu-se como um tigre. Agarrou o cavalete mais próximo, aquele que segurava o falso Caravaggio, e atirou-o ao atirador da direita. A tela dispersou o alvo do homem, e as balas passaram ao lado, acertando nas máquinas. O Dom encurtou a distância. Enfiou a palma da mão na traqueia do guarda, apanhou a MP5 que caía e rolou para trás de uma pilha de caixas. Fogo! Matem-no! Vulov gritou, mergulhando atrás de uma secretária. As balas mastigavam o chão de madeira. Eu rastejei para debaixo de um pesado banco de trabalho, cobrindo os ouvidos. O barulho era ensurdecedor.
O Dom apareceu, disparou 2 rajadas controladas e 2 guardas caíram. Ele era uma máquina, eficiente, brutal, mas havia demasiados ângulos. Uma bala atingiu o ombro do Dom, fazendo-o girar. Ele grunhiu, caindo de um joelho. "Parem!" gritou Alessandro. "Não disparem na arte!" No caos, uma bala perdida atingiu uma prateleira de solventes. Terebintina e óleo de linhaça caíram sobre a fornalha quente. Hush! Uma bola de fogo irrompeu, engolfando o centro da sala. O calor foi instantâneo e abrasador. "O lugar vai explodir!" gritou o Dr. Reeves, correndo para a saída. Vulov estava a disparar descontroladamente na posição do Dom. O Dom estava preso, a sangrar do ombro esquerdo. Ele olhou para o outro lado da sala. Eu estava presa debaixo do banco, o fogo a espalhar-se na minha direção. Ele tinha uma saída limpa. Podia fugir. Olhou para mim. Eu estava a tossir, os meus olhos cheios de fumo. O Dom Cavalheiro praguejou. Abandonou a sua cobertura e correu, não para a porta, mas para mim. Saltou sobre um caixote em chamas, disparando com uma mão para Vulov para mantê-lo agachado. Chegou ao banco e agarrou-me pelo braço. "Mexe-te!" rugiu. Ele arrastou-me para cima. O calor era escaldante. Os sprinklers do teto foram ativados, mas só transformaram o fumo em vapor escaldante. Corremos para a porta lateral, aquela que dava para o canal. Alessandro Vera estava no nosso caminho, segurando uma pistola. As suas mãos tremiam. "Não podem sair", disse Alessandro. "Se saírem, estou morto de qualquer maneira. Vulov vai matar-me." "Move-te, Alessandro", implorei. "Por favor." "Desculpa, Sofia." Ele levantou a arma. Bang! Alessandro cambaleou. Uma flor vermelha desabrochou no seu peito. Ele caiu de costas na água do canal com um chapinhar. Atrás dele estava Léo, segurando uma pistola com silenciador, de pé na proa de um barco da polícia roubado. "Chefe!" gritou Léo. "Salte!" O Dom envolveu o meu bom braço em volta de mim. "Confia em mim!" "Não!" gritei. "É o suficiente!" Ele saltou. Atingimos a água com força. A lagoa veneziana estava gelada. Um choque que me tirou o ar dos pulmões. Voltamos à superfície, ofegantes. Água preta e oleosa. Mãos fortes puxaram-nos para o barco. Léo acelerou o motor e o barco arrancou, justo quando o armazém atrás de nós explodiu. Uma coluna de fogo disparou para o céu noturno, iluminando as fábricas de vidro de Murano como o fogo do inferno. O Dom desabou no convés, agarrando o ombro. O sangue escorria pela sua camisa de smoking, branca, tingindo-a de carmesim. "Dom", trepei para perto dele. Não me importava com o meu vestido arruinado ou com o frio congelante. Pressionei as minhas mãos contra a ferida. "Estou bem", grunhiu o Dom, o rosto pálido. Atravessou, não atingiu o osso. "Cala-te", disse eu, rasgando uma tira do meu vestido para fazer uma compressa. "Léo, leva-nos a um médico." "Não podemos ir a um hospital", Léo gritou por cima do vento. "Vulov tem olhos em todo o lado, e a polícia estará a inundar a lagoa em 5 minutos. Temos de ir para a casa segura." "Faz isso", o Dom sibilou. A casa segura era um apartamento em ruínas no bairro de Alfama, longe das armadilhas para turistas. Cheirava a gesso úmido e pó velho. Léo deitou o Dom na mesa da cozinha. Tirou um kit médico que parecia pertencer a uma zona de guerra. "Preciso de uísque", disse o Dom. "Para beber?" perguntei. "Para esterilizar", disse Léo, derramando álcool sobre a ferida. O Dom sibilou, as costas arqueadas para fora da mesa, mas não gritou. Eu observava, horrorizada e hipnotizada. Aquela era a vida dele. Violência, dor e silêncio. E naquela noite eu fazia parte dela. Depois de Léo ter suturado e enfaixado a ferida, afastou-se. "Vou fazer a primeira vigia lá fora. Vocês os dois descansem." Léo saiu da sala, fechando a porta. O Dom sentou-se lentamente, apoiando-se na parede.
Parecia arrasado, o cabelo colado à testa, a camisa aberta, a bandagem de um branco nítido contra a pele bronzeada. Eu estava junto ao lava-loiça, a lavar o sangue das minhas mãos. As minhas mãos tremiam incontrolavelmente agora que a adrenalina estava a desvanecer-se. Voltaste para mim, disse eu em voz baixa. Não me virei. És a minha curadora, disse o Dom. A sua voz estava rouca. Boa ajuda é difícil de encontrar. Virei-me. Não me venhas com essa. Tinhas uma saída clara. Podias ter me deixado ela queimar. Por que não o fizeste? O Dom olhou para mim. A máscara tinha desaparecido. A arrogância tinha desaparecido. Havia apenas um homem que quase morrera. Por quê? Disse o Dom. Percebi que já não queria comprar a arte, queria a artista. Olhei para ele. O ar na pequena e úmida cozinha pareceu subitamente muito pequeno. Essa é uma linha terrível, disse eu, uma lágrima a escapar do meu olho. Sou um chefe da máfia, não um poeta. Ele tentou sorrir, mas encolheu-se. Fui até ele. Hesitei, depois sentei-me na beira da mesa ao lado dele. Estendi a mão e toquei na sua bochecha. Alessandro, ele era família, sussurrei. Ele era um traidor, disse o Dom firmemente. Ele escolheu o seu caminho. Tu escolheste o teu. E qual é o meu caminho, Dominic? Fugir de assassinos russos, costurar feridas de bala numa cozinha? Sobrevivência, disse o Dom. E vingança. Ainda não terminamos, Sofia. Vulov ainda está vivo e tem parceiros. Parceiros. Antes de o armazém explodir, vi os manifestos de expedição na secretária. As falsificações não estão a ir apenas para chefes de cartel. Os olhos do Dom ficaram frios, o predador a regressar. Estão a ser enviadas para Lisboa, para o senador que se candidata a presidente da Câmara, o homem que lidera a força-tarefa anticrime. Eu ofeguei. Senador Tiago, o irmão do avaliador? O mesmo, é um ciclo. O senador compra as falsificações com fundos de campanha para lavar dinheiro para os russos. Os russos usam o dinheiro para comprar armas e usam o senador para afastar a polícia das suas operações. O Dom levantou-se balançando ligeiramente. Agarrou a minha mão. Isto é maior do que 250 milhões de euros. Estamos a voltar para Lisboa e vamos derrubá-los a todos. Como? Perguntei. Eles têm a lei, têm as armas. O Dom olhou para o sangue nas suas mãos. Nós temos algo melhor, disse ele. Sabemos quais são as pinturas falsas e sabemos onde estão penduradas. Lisboa parecia diferente quando éramos caçados. Para os turistas, o horizonte era uma promessa de sonhos. Para o Dom Cavalheiro e Sofia Ricci, era uma rede de potenciais emboscadas. 3 dias tinham se passado desde a explosão em Murano. Estávamos escondidos numa casa segura no Chiado, um loft industrial convertido, preenchido pelo zumbido do equipamento de Léo Rossi. Não havia empregados aqui, apenas caixas de takeaway, plantas e o cheiro metálico a óleo de arma. Léo estava junto a uma parede de monitores, o seu rosto banhado em luz azul. O senador Tiago está a organizar a gala pela justiça amanhã à noite no Hotel Ritz, disse ele tocando no ecrã. A ironia é suficiente para sufocar. Ele está a angariar fundos para a força-tarefa anticrime organizado. O Dom sentou-se na mesa de metal, limpando metodicamente a sua bereta personalizada e os itens do leilão. 3 pinturas, todas doações anônimas, todas verificadas pelo falecido Alessandro Ver, explicou Léo. Tiago está a vender as falsificações debaixo do nariz da PJ. Os compradores são frentes de cartel. Compram a arte por 10 milhões. O dinheiro vai para o Super PAC de Tiago e Tiago impulsiona a legislação de que precisam. É um círculo perfeito. Eu estava sentada no chão, rodeada de documentos químicos. Levantei o olhar, os meus olhos cansados, mas aguçados. Não é apenas lavagem de dinheiro, é uma zombaria. Se ele vender essas pinturas,
a sua proveniência fica cimentada. A verdade sobre a rede de falsificação morre com a transação. O Dom guardou a arma, aproximou-se de mim, oferecendo-me a mão. A fricção entre nós tinha mudado desde Veneza. Tínhamos sangrado juntos, e isso forjou um laço mais forte do que qualquer contrato. Não podemos deixá-lo vendê-las, disse o Dom. Não conseguimos aproximar-nos, Léo contra-argumentou. A lista de convidados é mais apertada do que o Ministério da Defesa, Polícia Judiciária, PSP, seguranças privados. Se mostrares a cara, Dom, eles prendem-te no local só para limpar o tabuleiro. Não vou como Dominique Cavalheiro, disse o Dom, com um brilho malicioso nos olhos. E a Sofia não vai como minha empregada. Eu sacudi o pó dos meus jeans. Quem sou eu, então? Doutora Helena Vance, uma restauradora de arte reclusa de Viena. A minha equipa fabricou as credenciais. Tens um PhD e a reputação de ser difícil. E tu? Perguntei. Eu sou o teu motorista. Léo engasgou-se com o café. Chefe, o senhor é o Dom. O senhor não conduz. Exatamente. Ninguém olha para o motorista, disse o Dom. Eu levo-a à porta. Eu ponho-a lá dentro. Mas uma vez que ela esteja no salão de baile, ela está sozinha. Ele invadiu o meu espaço pessoal, a sua voz baixando. Precisamos de provas, Sofia. Provas científicas inegáveis que aconteçam ao vivo, em frente às câmaras. Eu assenti. Meti a mão no bolso e tirei um anel de diamante enorme que o Dom tinha adquirido. A montagem era alta e oca, um anel de veneno renascentista modificado. O verniz, expliquei. Alessandro usava uma resina sintética para imitar o damar do século XVII. Reage ao ácido cítrico. Se eu tocar na pintura com a solução neste anel, a resina ficará turva instantaneamente. Uma névoa branca que grita falso para quem tem olhos. Queres destruir uma obra-prima na TV ao vivo? Perguntou Léo. Não é uma obra-prima, disse eu friamente. É uma mentira. A noite da gala chegou com uma tempestade que sacudiu as janelas de Lisboa. Uma limusina preta parou na berma do Hotel Ritz. O motorista, com o boné puxado para baixo, saiu para abrir a porta traseira. Sofia Ritz saiu. Ela estava irreconhecível. O meu cabelo estava tingido de um loiro platina cortado num bob afiado. Eu usava óculos pretos grossos e um vestido preto arquitetônico que me cobria do pescoço ao pulso, mas deixava as costas inteiramente nuas. Eu parecia severa, europeia e sem qualquer impressão. Doutora Vance, o motorista murmurou, oferecendo a mão. Danke, disse eu, a voz carregando um sotaque austríaco perfeito. O Dom apertou a minha mão, uma pressão breve e esmagadora que dizia, estou aqui, antes de me soltar. Eu subi o tapete vermelho, ignorando os flashes das câmaras. Apresentei o meu convite. O segurança examinou. Dra. Vance, o guarda assentiu. Bem-vinda. O senador Tiago está ansioso por conhecê-la. Entrei no salão de baile. Era um mar de gravatas pretas e diamantes. O senador Tiago estava no outro extremo, a apertar as mãos dos doadores que ele estava a enganar. Ao lado dele estava Victor Vulov, a parecer desconfortável num smoking. Os seus olhos a varrer a sala como um tubarão. Peguei num copo de champanhe para acalmar os nervos. Girei o grande anel de diamante no meu dedo indicador, preparando o mecanismo. Alvo adquirido. Abri caminho até a frente, onde as 3 pinturas estavam em cavaletes atrás de cordões de veludo. O leilão estava a minutos de começar. Com licença, disse eu a um segurança, passando por um doador. Preciso de inspecionar o lote. Lamento, senhora. Nenhuma inspeção antes da licitação. Ajustei os meus óculos, olhando para ele por cima do nariz. Sou Dra. Helena Vance. Vim de Viena para licitar o lote 45. Se pensa que vou gastar 12 milhões sem verificar o trabalho de pincel, é um tolo. Saia do caminho ou ligo para o senador. O guarda hesitou, depois afastou-se. 5 minutos. Pisei a área delimitada.
Aproximei-me da pintura central, o santo no deserto. Era linda, magistral e pintada pelo homem que incriminara o meu pai. Inclinei-me puxando uma lupa de joalheiro da minha carteira. Magnífico, não é? Congelei. O senador Tiago estava mesmo atrás de mim. Ele cheirava a uísque caro. Senador, disse eu sem me virar, o chiaroscuro é agressivo. É poderoso, corrigiu Tiago. Como a justiça ou como a violência, disse eu. Virei-me para o encarar. Tiago parou. Ele estudou o meu rosto. Por um segundo, a máscara do político escorregou. Ele não reconheceu a empregada, mas sentiu o perigo. Já nos encontramos, Dr. Vance. Não me parece, senador. O senhor tem uma língua afiada. Eu tenho um olho afiado. Corrigi. Virei-me para a pintura. O meu polegar pairava sobre o gatilho do anel. Eu estava no centro da armadilha e era hora de a fechar. A grande sala de baile do Hotel Ritz era uma jaula dourada cheia da elite da cidade. Sofia Ritchie, disfarçada de austríaca. A doutora Helena Vance pisou o chão. A minha peruca loira platinada e os óculos escuros tornavam-me irreconhecível, mas o meu coração batia num ritmo frenético contra as costelas. Fui direto para a seção VIP, onde os 3 Caravaggios estavam cobertos de veludo. O senador Tiago estava lá, apertando mãos, a absorver os elogios pela sua doação anônima. Com licença, disse a minha voz seca e fria. Preciso de inspecionar o lote. Tiago virou-se exibindo um sorriso encantador que não chegava aos olhos. Receio que as inspeções estejam encerradas, doutora. Não gasto 12 milhões de euros sem verificar o trabalho de pincel, senador. Desafiei, passando pela corda de veludo. Inclinei-me perto do santo no deserto. Girei o pesado anel de diamante na minha mão direita, o anel de veneno modificado, cheio de ácido cítrico. Pressionei o fecho escondido, libertando uma gota sobre a pedra lisa. Não toque na arte, sibilou Tiago, agarrando o meu braço. Por quê? Gritei, a minha voz cortando a conversa da gala. A tinta ainda não secou? Bati com a mão na tela, bem em cima do coração do santo. Tiago empurrou-me para trás, mas o estrago estava feito. Uma mancha branca leitosa espalhou-se rapidamente pelos olhos escuros, onde o ácido reagiu com a resina sintética. A pintura começou a dissolver-se perante os olhos horrorizados de 500 convidados. Está a reagir, gritei. É uma fraude. Foi pintada este ano. O rosto de Tiago ficou roxo. Ela é uma terrorista. Prendam-na. Victor Vulov surgiu pela multidão, tirando uma pistola do seu smoking. A pretensão tinha acabado. De repente, as janelas do chão ao teto, com vista para a Avenida da Liberdade, explodiram para dentro. Crash! Dominic Cavalheiro balançou da escuridão numa corda de rapel, estilhaçando o vidro. Aterrou agachado, 2 submetralhadoras a disparar para o teto para limpar a sala. Latas de fumo silvaram pelo chão, mergulhando a gala num caos cinzento. A festa acabou! Rugiu o Dom. Agarrou a minha mão. Corram! Corremos pelo pânico, desviando-nos de tiros erráticos dos homens do Vulov. Saímos pelas portas da cozinha, assustando os chefes, e descemos a escadaria de serviço. Saímos para o beco chuvoso, ofegantes. Mas o beco não estava vazio. Victor Vulov estava à espera junto a um SUV preto, flanqueado por 2 pistoleiros. Ele tinha antecipado a saída. Previsíveis, rosnou Vulov, apontando a sua arma para a minha testa. Vocês ratos fogem sempre para o esgoto. O Dom levantou as armas, mas elas fizeram um clique, vazias. Atirou-as para o lado, colocando-se à minha frente. Deixa-a ir, Victor. Isto é entre nós. Ela arruinou o meu inventário, grunhiu Vulov. Ela morre primeiro. Fechei os olhos com força, à espera do fim. Bang! O tiro foi ensurdecedor, mas eu não caí. Abri os olhos para ver Vulov a olhar para o seu peito, confuso, depois a desabar no pavimento molhado. Os seus guardas, vendo o seu chefe morto,
largaram as armas e fugiram para a noite. E das sombras atrás do SUV, uma figura saiu segurando um revólver fumegante. Era o João, o mordomo, a ajustar os seus óculos. Senhor João, ofeguei. Trouxe o carro, senhor, disse o mordomo calmamente. Peço desculpa pelo atraso. O trânsito estava um inferno. O Dom soltou um suspiro de puro alívio, puxando-me para a porta aberta do sedã. Bom tiro, João. Eu estive nas operações especiais antes de entrar em serviço, senhor. A gente nunca perde o jeito. Mergulhamos no banco de trás enquanto as sirenes começaram a uivar à distância, afastando-nos para a chuva, assim que a PSP invadiu o hotel. Perspectiva de João, o mordomo. Estava no banco de trás daquele Range Rover preto que tinha emprestado para uma viagem de serviço e, honestamente, pensava que o Dom estava lá cometer a maior tolice da vida dele. Aquela rapariga, a Sofia, era esperta, sim, mas uma empregada a ir a uma gala e o chefe, o próprio Dom, a ser motorista. Era ridículo, mas eu vi nos olhos dele a maneira como ele olhou para ela, a maneira como ele a protegeu, mesmo quando pensou que não o estava a ver. Sabia que não era apenas o negócio, não era apenas a arte ou a vingança. Quando ouvi o caos lá dentro, o barulho do vidro e os tiros, o meu coração acelerou. Tinha de estar pronto. Posicionei o SUV, o motor ligado, à espera do inevitável. E então lá vieram eles, o Dom a arrastá-la, ambos a correr como cães na caça. E o Vulov, como eu previra, estava à espera. O idiota. Achava que era o único a ter planos de contingência. O Dom ficou sem munições. Fiquei ali, imóvel. Esperei pelo momento certo. Um tiro limpo. Aquele russo nunca soube o que o atingiu. Tinha de manter a fachada de mordomo, claro. O trânsito estava um inferno. Mas lá no fundo, o velho soldado de elite ainda estava bem vivo. Era por isso que o Dom me mantinha por perto. Apesar de tudo. Ele sabe que a lealdade, a verdadeira lealdade, é o mais valioso dos bens. Regresso à perspectiva de Sofia. A pintura foi destruída, o vilão estava morto e a verdade tinha vindo à tona. O rescaldo foi nuclear. O Dom não estava a blufar completamente. Embora não tivéssemos os livros contábeis físicos, eu tinha algo melhor. Durante o meu tempo na Casa Segura, tinha memorizado as fórmulas químicas e as pistas específicas da rede de falsificação. Escrevi um manifesto detalhado, 20 páginas de história da arte combinada com química forense, e enviei-o anonimamente à equipa de crimes de arte da PJ e ao Expresso, juntamente com a desintegração muito pública de um Caravaggio na gala do senador. Foi o suficiente. O senador Tiago foi preso 3 dias depois. Encontraram as transferências de dinheiro. Encontraram a comunicação com Vulov. Ele foi acusado de extorsão, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer assassinato. A família Cavaleiro estava limpa. O Dom tinha jogado perfeitamente. Ele era o denunciante, o colecionador preocupado que tinha ajudado a dispor uma fraude. Ele era intocável. 2 semanas depois, eu estava de volta à Torre do Dragão, mas não estava a usar um uniforme. Eu usava um hobby de seda branco, de pé na varanda, a beber café. O penthouse estava calmo, pacífico. O Dom veio juntar-se a mim. O seu braço estava fora da tipóia, embora ele ainda se movesse com uma ligeira rigidez. As notícias estão a chamar-te o fantasma da gala, disse o Dom, encostando-se ao parapeito. Querem saber quem foi a mulher misteriosa. O mundo da arte está a chamá-la de heroína. Deixem-nos perguntar, disse eu, olhando para a cidade. Prefiro ficar invisível. Não pode ser invisível mais, Sofia. És demasiado brilhante. Ele virou-me para o encarar. O sol da manhã captou o dourado nos meus olhos. Então, disse o Dom, o trabalho está feito, a dívida está paga. O teu pai está vingado. Sim, disse eu, o que significa que estás livre para ir.
Não és uma empregada, não és uma prisioneira. Podes ir para Paris, Londres, para onde quiseres. Eu financio. Podes abrir a tua própria galeria. Olhei para ele. Vi a hesitação nos seus olhos, a fenda na armadura. Ele estava a deixar-me ir porque pensava que tinha de o fazer, porque pensava que uma mulher como eu não pertencia a um mundo como o dele. Pousei a minha chávena de café no parapeito. Podia ir para Paris. Pensei em voz alta. A luz é linda lá. O Dom assentiu, a sua mandíbula a apertar. É. Mas eu aproximei-me, deslizando as minhas mãos pelas lapelas da sua camisa. Ouvi dizer que a segurança em Paris é terrível e habituei-me a ter um guarda-costas muito perigoso. O Dom olhou para mim. Sofia, tu sabes o que eu sou. Esta vida não para. Haverá outros Vulovs. Eu sei, disse. Mas tens muita arte falsa por aí, Dominic. Precisas de uma curadora, uma permanente. Isso é uma candidatura de emprego? Não. Pus-me em bicos dos pés e beijei-o. Foi um beijo lento e deliberado, selando um contrato mais vinculativo do que qualquer lei. É uma negociação. O Dom envolveu os seus braços na minha cintura, levantando-me do chão. Enterrou o rosto no meu pescoço, respirando-me. Estás contratada, rosnou ele. Bom, sussurrei. Agora, sobre o meu salário. Estava a pensar em 50% do império. O Dom riu e pela primeira vez o som preencheu o penthouse, afastando as sombras. Feito. Reflexão final. E aqui estou eu, meses depois. Cansada por vezes, confusa na maioria delas. Aquela vida de empregada parece uma memória distante, quase uma personagem que eu interpretei. Agora sou curadora, não só de arte, mas de um império que ainda me assusta. Salvei-o, sim, e vinguei o meu pai, mas será que tomei a decisão certa ao ficar? Ao entrelaçar a minha vida com a dele, há dias em que sinto uma paz estranha, uma sensação de que pertenço a este caos, uma forma de propósito. Noutros, acordo a meio da noite a pensar se a Sofia Richt original se reconheceria nesta mulher ao lado do Dom Cavaleiro. É complicado, sabem? Não há um final feliz em filme. Há apenas a vida a desenrolar-se com todas as suas sombras e pequenos brilhos. É isto que acontece quando se decide nadar com tubarões. Eles não te comem, mas mudam-te para sempre. É a minha história, ou parte dela, pelo menos. Há outras que talvez um dia conte, ou talvez se percam no meio de de tanta arte falsa e da verdade que afinal é a arma mais perigosa de todas.